Aula 32. Daniel. O rei babilônio Nabucodonosor efetuou 3 invasões no Reino do Sul, levando cativo os habitantes de Judá para seu território. O primeiro assalto babilônico se deu em 606 a.C. Jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Entre esses jovens estava Daniel e seus 3 amigos. Aproximadamente 7 anos depois, os babilônios novamente invadiram a Judá, levando cativos milhares de judeus, entre eles o rei Joaquim e Ezequiel. E finalmente, em 588 a.C., o poderio militar de Nabucodonosor derrotou e massacrou o reino de Judá, destruindo a cidade e o templo de Jerusalém, levando a maioria dos sobreviventes para a Babilônia. Assim, inicia o cativeiro de Israel, que duraria 70 anos. Daniel. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. As narrativas desse livro profético são formadas por alguns incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 3 amigos, pelo sonho do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, e finalmente pelas visões futuristas do profeta. Daniel, por pertencer à nobreza e por sua boa aparência, foi-lhe permitido estudar na Babilônia, o qual revelou grande dedicação nos estudos, superando até mesmo os estudantes babilônios. E por ter interpretado um sonho de Nabucodonosor, foi-lhe dado dádivas e cargos de autoridade na corte. Então, o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. As narrativas desse livro profético são formadas por alguns incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 3 amigos, pelo sonho do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, e finalmente pelas visões futuristas do profeta. Daniel pertencia a uma família de posição social elevada. Com cerca de 16 anos, foi levado prisioneiro para a Babilônia, durante a primeira invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu mais de 80 anos, viu a queda do reino de Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Daniel
ocupou posição elevada sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Embora fosse um dos exilados, chegou ao cargo de primeiro-ministro da Babilônia. O mais impressionante e maravilhoso de tudo é que sempre permaneceu fiel a Deus. Foi um varão profundamente devotado à causa de Jeová, sendo usado como intérprete e conselheiro de importantes reis. Não se tem relato sobre alguma falha que possivelmente possuísse. Sua vida é um exemplo de conduta santa. Daniel era irrepreensível. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O livro de Daniel jamais deixou de despertar interesse e de provocar controvérsia nos círculos teológicos. São das profecias de Daniel que provêm importantes materiais apocalípticos e, como toda teologia escatológica, apresenta sua complexidade, especialmente por se tratar de dias porvindouros. Os grandes temas da profecia de Daniel são assunto de vital solicitude para a igreja na atualidade. A apostasia do povo de Deus, a revelação do homem de iniquidade, a tribulação, a segunda vinda, o milênio e o dia de juízo. Ao mesmo tempo, cativa os leitores com relatos de heroísmo em tempos de grande perigo e aflições. As seções narrativas do livro estão entre as mais famosas da literatura bíblica e mantêm nosso interesse não somente pelo drama que desenvolve, mas também pela edificação que sentimos na medida em que desenvolvemos sua leitura. Daniel foi escrito para que Israel entendesse que Jeová não havia encerrado seu concerto com eles. Deus ainda os empregaria nos acontecimentos futuros. Talvez hoje, uma das mais fortes mensagens do livro é a que nos ensina que não devemos temer o materialismo e o paganismo militante, e nem se coadunar com ele, quando esse se insinua e ameaça solapar a fé em Deus. Devemos sempre nos encontrarmos convictos. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel. Data: O longo ministério de Daniel o permitiu ver a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Daniel esteve na Babilônia do ano 606 a.C. até por volta do ano 536 a.C., época em que se acredita que tenha morrido, fato que infelizmente não possuímos ainda nenhuma prova histórica ou achado que lance luz sobre os últimos dias da sua vida. No tempo em que foi levado cativo até a sua morte, se passou cerca de 70 anos, e seu livro foi escrito no final desse período, ou seja, por volta do ano 536 a.C. Daniel. Autor:
O autor do livro é o próprio Daniel. Ele é o principal personagem do livro. Os capítulos de 1 a 6 formam um núcleo histórico e contam a história do profeta. Daniel foi um hebreu deportado para a Babilônia em cerca de 606 a.C. Foi estritamente fiel e zeloso à lei de Deus, que o enriqueceu com dons diversos, tendo se tornado importante na corte da Babilônia, tornando-se primeiro-ministro desse reino. Daniel. Tema principal: o tema do livro de Daniel deve ser dado com base na soberania divina, percebida em todo o livro. Assim, poderíamos sugerir o seguinte tema: a soberania de Deus com relação aos impérios gentílicos do mundo. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Daniel. Palavra-chave: